Opa! E aí? Bom, o nosso sistema imune possui uma grande diversidade de células, cada uma com uma função importante nesse sistema, e isso foi fruto de muito tempo de evolução. E devido às características de cada um desses grupos celulares, a gente pode dividir o sistema imune em dois, que é o sistema imune inato e o adaptativo. E hoje eu vou falar a diferença entre esses dois sistemas. Primeiramente, é importante a gente saber que o sistema imune adaptativo ele é bem mais novo do que o inato. O sistema imune adaptativo ele surgiu no grupo dos vertebrados, mais especificamente dos gnatostomados, que são os vertebrados que têm mandíbula. Isso quer dizer que todos os outros animais, incluindo os insetos, os invertebrados e até as plantas, eles não têm sistema imune adaptativo, apenas sistema imune inato. Esses sistemas eles diferem muito nos seus grupos celulares. Eu já fiz um vídeo falando sobre esses grupos celulares, se você quiser conferir está no canal, mas a principal diferença entre esses dois sistemas é a capacidade de reconhecer um antígeno ou um patógeno. E embora esses dois sistemas consigam reconhecer com eficiência, eles fazem isso de forma diferente. O sistema imune inato ele reconhece os antígenos a partir de padrões. E o que são esses padrões? São moléculas que geralmente não estão presentes no nosso corpo. Elas não são compartilhadas pelas nossas células e geralmente eles estão associados aos patógenos, a organismos que causam doenças. Esses padrões eles são chamados de PAMPs, ou padrões moleculares associados a patógenos. E tem vários exemplos de substâncias que não estão presentes no nosso organismo, como por exemplo DNA de fita simples, geralmente a gente tem DNA de fita dupla. RNA de fita dupla, geralmente é de fita simples. Alguns tipos de flagelo que estão presentes em bactérias, algumas moléculas associadas aos vírus, substâncias de membrana de bactérias, como lipopolissacarídeos ou LPS de gram negativos, né? E vários outros padrões. E quando essas células identificam esses padrões, eles começam a desencadear um recrutamento de células e todo um mecanismo para tentar eliminar. E para controlar essa infecção, geralmente eles usam fagocitose, usam recrutamento de células, enzimas. No caso da imunidade adaptativa, eles têm um sistema diferente. As células adaptativas, que são os linfócitos, eles têm a capacidade de reconhecer um antígeno e preparar uma resposta específica para ele. Então, para qualquer antígeno que entrar no seu corpo, vai ter um linfócito que vai ter uma resposta super eficiente para combatê-lo. E como que eles conseguem fazer isso? Os linfócitos eles conseguem mudar a conformação dos seus receptores através do que nós chamamos de rearranjo gênico. Através desse rearranjo gênico, ele consegue mudar a forma dos receptores e adaptar para qualquer antígeno. E depois de fazer essa resposta, eles têm a capacidade ainda de memorizar como que eles fizeram essa resposta. E assim eles vão produzir anticorpos específicos para ele. Da próxima vez que eles encontrarem esse antígeno, eles vão conseguir combatê-lo mais rápido e melhor. E isso é o que nós chamamos de memória imunológica. E além de ter essa memória imunológica e produzir anticorpos específicos, os linfócitos têm outra capacidade muito interessante, muito eficiente. Ao encontrar esse antígeno novamente, o linfócito tem a capacidade de produzir clones da mesma célula específica que encontrou ele e formar um verdadeiro batalhão que vai conseguir combater esse antígeno. É o que a gente chama de expansão clonal. Então os linfócitos eles têm a capacidade de mudar a conformação dos seus receptores para ser específico para qualquer antígeno, produzir anticorpos específicos para esse antígeno, ter uma memória imunológica capaz de reconhecer esse antígeno novamente e produzir uma resposta eficiente para ele. E essa resposta vem da expansão clonal, que vai se clonar a ponto de fazer várias células e fazer uma resposta muito eficiente, muito rápida, muito forte. Ou seja, através da imunidade adaptativa você tem um repertório infinito de células que vão reconhecer praticamente qualquer antígeno e vão ter uma resposta eficiente para cada um deles. Isso é muito promissor, né? Parece muito interessante. De fato, o mecanismo é admirável, só que tanto o sistema imune inato quanto o adaptativo tem suas vantagens e suas desvantagens. O sistema imune inato ele tem a vantagem de ser muito rápido. E eu vou explicar isso mostrando como que ocorre a invasão de micro-organismo no seu corpo. Quando ocorre uma invasão, o micro-organismo tem que passar por algumas barreiras antes de encontrar as células. A primeira delas é a barreira física, que é a pele, por exemplo. Caso ele ultrapasse essa barreira física, ele vai encontrar uma série de secreções que têm o objetivo de proteger o corpo contra micro-organismos. Dentre eles tem enzimas antimicrobianas, como a lisozima, que inicia o processo de digestão da parede da bactéria. Os peptídeos microbianos, como as defensinas, que elas destroem a parede celular da bactéria. E uma série de proteínas citoplasmáticas chamadas de sistema de complemento. Mas caso o micro-organismo seja cabuloso, seja pedreira e consegue passar por esse sistema de complemento, aí sim a gente vai começar a chamar nossas células para combatê-lo. E aí entra o sistema imune inato, que ele vai identificar esse micro-organismo e vai começar uma inflamação para tentar combatê-lo. E eles fazem isso através da fagocitose, através de secreção de enzimas, através de recrutamento de células, secreção de citocinas que vão recrutar outras células. E esse reconhecimento acontece a partir de 4 a 96 horas de infecção, ou seja, ele é relativamente muito rápido e controla bem a infecção. E caso essa infecção perdure mais de 96 horas, aí entra o sistema imune adaptativo. Aí ele vai reconhecer os patógenos com seus receptores, vai produzir anticorpos específicos, vai se multiplicar
e depois disso tudo ela vai fazer uma célula de memória que vai memorizar essa resposta quando encontrarem esse antígeno novamente. Como ela é a última linha de defesa, né, do organismo, ela é como se fosse o batalhão especial, ela demora muito para acontecer, ela é muito tardia. Ela acontece a partir de 96 horas de infecção. E até lá, geralmente, o nosso sistema imune inato consegue resolver bem o problema. Aí você pode perguntar, mas qual dos dois é melhor? Qual dos dois é mais eficiente? E a resposta para isso é que não tem o mais eficiente, não tem o melhor. O nosso corpo, depois de tanta evolução, esses dois sistemas eles se complementam. Os dois eles trabalham juntos para manter o equilíbrio do organismo. As células do sistema imune adaptativo, quando elas têm uma resposta imunológica, elas convocam as células do inato para exercer algumas funções. E as células do sistema imune inato, elas ativam células adaptativas, como o caso das células dendríticas, os macrófagos. Ou seja, os dois sistemas se complementam e são importantíssimos para manter a nossa imunidade bacana, bem legal. Então, recapitulando. O sistema imune inato tem a capacidade de reconhecer os antígenos a partir de padrões moleculares estabelecidos ao longo de anos de evolução e compreende a maior parte dos grupos celulares do sistema imune. E o sistema imune adaptativo tem a capacidade de reconhecer os antígenos, mudar a conformação dos seus receptores através do rearranjo gênico, preparar anticorpos específicos, fazer expansão clonal de células efetoras e produção de células de memória. Acho que é isso. Então esse foi o vídeo falando sobre o sistema imune inato e adaptativo, né, as principais diferenças entre eles. Caso vocês tenham dúvidas em relação às células, tem um vídeo das células que eu expliquei bastante sobre cada um tipo celular. Acho que vale a pena. E no mais é isso, são as características mais gerais. Claro que tem várias especificidades assim que eu não entrei, mas no mais é isso. Se você tiver alguma dúvida, comente, que eu vou fazer o máximo para responder. E se você gostou desse vídeo aí, deixa um like para eu saber que ficou legal e para eu poder fazer mais no futuro. Bom, então é isso aí, valeu, falou!